Olá, meu nome é Giovanni, todos são bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje a gente vai começar a abordar um tema a respeito dos caminhos espirituais, de como as religiões contribuem, ensinando como a gente deve administrar a nossa vida, que tipo de comportamento a gente deve ter para ser um cidadão correto, ser uma pessoa espiritualizada, que contribui para o crescimento da nossa própria vida e da vida da sociedade onde a gente vive, convive com outras pessoas. Então a gente vai ver a mensagem básica de várias doutrinas, como que elas contribuem para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu vou começar falando a respeito desse momento de crise que a humanidade vem enfrentando, vem convivendo com essas dificuldades. É importante a gente perceber o que essa crise de saúde está mostrando para o mundo, está levando a humanidade a parar para pensar sobre o papel do seu comportamento, da sua vida em sociedade. É importante perceber que o mundo é formado por pessoas. E o mundo só vai mudar, evoluir para uma condição melhor quando as pessoas mudarem. É impossível transformar o mundo para melhor sem mudar o ser humano. E é impossível educar o ser humano sem equilibrar suas próprias forças internas, a nossa força de vontade, a nossa inteligência, o nosso sentimento, sem definir um objetivo correto, mais superior para a vida do ser humano. Então, o que essa crise durante um ano tem mostrado para a humanidade? É importante a gente perceber que essa crise mostrou o quanto o mundo é frágil, o quanto o equilíbrio da Terra é frágil e depende da contribuição, do comportamento de cada pessoa. Então isso mostra como a humanidade tem as suas limitações, como a sociedade tem suas dificuldades para administrar a sua própria existência. Então essa crise mostra como o mundo precisa infinitamente de união e cooperação entre as pessoas. Então durante um ano, todos os países foram abalados por essa situação de crise. A economia foi muito abalada, a convivência entre os países, o relacionamento não só de economia, mas da política e de todos os setores da vida humana está sendo muito abalado por essa situação de crise. E não só isso, não só fisicamente as pessoas estão doentes, estão ficando abaladas com isso. Existe uma outra epidemia ao lado dessa que a gente está enfrentando, que é o impacto na saúde mental e emocional das pessoas. Muita gente vai ficando desequilibrada, vai se sentindo muito agredida na integridade mental, emocional também. É difícil para muitas pessoas uma situação de isolamento, de limitação na sua vida, limitando a convivência com amigos, com pessoas que a gente encontra na rua, diminuindo a convivência, o diálogo. Para muitas pessoas é muito difícil essa situação de isolamento, elas vão ficando doentes mentalmente com isso. E é muito importante perceber que essa é uma crise muito séria, uma crise grave, mas a dimensão dessa crise não é tão grande como de crises que a humanidade enfrentou no passado. Por mais grave que seja essa epidemia atualmente, a epidemia de gripe de 1918 teve uma dimensão muito maior, enquanto hoje em dia essa crise durante esse ano chegou a contaminar perto de 1,5% da população mundial. Hoje está em torno de 118 milhões de pessoas contaminadas. Morreram 2 milhões e 600 mil até agora e contaminou perto de 5% da população do Brasil.
tem 11 milhões de contaminados aqui e morreram até agora 270 mil. A epidemia de 100 anos atrás matou perto de entre 50 e 100 milhões de pessoas. Se a gente tivesse no mesmo ritmo da crise daquele tempo, teria morrido mais de 100 milhões até agora. Tem 118 milhões de doentes, mas esses são os portadores sintomáticos, aqueles que pegaram a gripe e manifestaram sintomas. Se a gente for considerar os portadores assintomáticos, aqueles que pegaram, mas não tem nenhum sintoma, ou às vezes nem sabem que pegaram a gripe porque não manifestam nenhum efeito físico, o número pode ser de mais de 1 bilhão, talvez de alguns bilhões de pessoas contaminadas no mundo, considerando aqueles que não foram afetados pela doença. Então a humanidade já enfrentou crises maiores até do que essa. A peste negra na Idade Média matou perto de 75 milhões de pessoas. Então um ponto importante para a gente meditar é que, por mais grave que seja essa crise, o mundo inteiro ficou abalado. A economia de todos os países, as relações internacionais, a saúde mental das pessoas, a vida profissional, os estudantes e todos aqueles que têm a sua vida normal no dia a dia são afetados por essa situação de desequilíbrio mundial. Mas é importante a gente parar para pensar, e se a humanidade estivesse enfrentando uma crise tão grande quanto a da peste negra do século XIV? Como será que, com 2,5 milhões de mortos, o mundo já foi totalmente abalado nesse nível? E se a gente tivesse centenas de milhões de pessoas mortas, como será que a existência da humanidade ia estar muito mais abalada ainda do que já está nesse momento atual? Então, mais do que nunca, é fundamental a união, a consciência das pessoas, uma disciplina maior, a prevenção, a iniciativa de cuidar de você mesmo, cuidar dos outros, proteger sua própria saúde, proteger todos os outros com quem você convive. Então existem 3 níveis de convivência entre as pessoas em sociedade. O nível do contato, o nível da ligação e o nível do envolvimento. O contato é aquela convivência superficial que a gente tem com as pessoas na rua. Às vezes você conhece alguém, conversa durante 5 minutos, você nunca tinha visto aquela pessoa, depois desse contato nunca mais vai ver, então é um contato momentâneo só, um contato leve que você tem com outro indivíduo. Quando você frequenta algum lugar, quando você faz um curso, por exemplo, às vezes você convive com as pessoas e ali é uma convivência superficial. Aquele companheiro de trabalho que só fala bom dia, boa noite, tchau, bom final de semana, bom final de ano. Essa é uma situação de contato social, superficial. O segundo nível é a ligação com outras pessoas. É aquele que se torna um amigo seu, que visita você de vez em quando, vai na sua casa de vez em quando, vem para uma festa de aniversário, por exemplo, sai com você algumas vezes, convida você para participar de algum evento. Essa é uma ligação, é uma convivência um pouco mais estreita, um nível de intimidade um pouco maior. No terceiro nível é o envolvimento, aquela pessoa que realmente tem uma amizade verdadeira com você. Aquele que frequenta a sua casa, que mostra preocupação com você. Se você está numa situação difícil, ele procura conhecer a sua situação, ele se preocupa com o seu bem-estar, ajuda você às vezes materialmente, às vezes leva você para o hospital se você tiver algum problema de saúde, que procura estar do seu lado, procura garantir o seu bem-estar. Essa é uma situação de envolvimento, uma convivência mais intensa. Então essa crise que a gente está enfrentando mostra que é preciso um nível de envolvimento maior entre as pessoas. Todo mundo precisa entender
que a sociedade é baseada na interdependência. Todo mundo depende de todo mundo. No começo da crise, no ano passado, a gente viu como a humanidade estava se isolando, muita gente estava isolada em casa, sem poder quase sair na rua. Então a gente vê como a gente depende da comunicação, depende das notícias, depende daquelas pessoas que estão lá na televisão, no rádio, trabalhando com internet, com jornais, revistas, quanto a gente depende do trabalho de milhares de profissionais que trazem a notícia, para a gente saber o que está acontecendo no mundo, ali fora da casa da gente. Quanto a gente depende daqueles que trabalham no mercado, daquele que planta, daquele que cria um animal, daquele que garante a nossa alimentação para garantir a nossa sobrevivência. Quanto a gente depende daquele que está ali numa loja fornecendo os produtos que a gente vai precisar, a roupa, os materiais de trabalho. Quanto a gente depende daquele que fornece o material para a gente estudar, para a gente garantir a nossa vida intelectual, a vida profissional. Então, quanto a sociedade depende dessa convivência, dessa interligação que existe entre os indivíduos. É importante perceber que ninguém no mundo está isolado, todo mundo depende da sociedade para sobreviver. Então é importante perceber isso, quanto a convivência das pessoas precisa evoluir, quanto as pessoas precisam ter a consciência de que o mundo depende de você também. Quanto é importante cuidar da sua própria vida para proteger a vida das pessoas que estão em volta de você. Não só da sua família, mas dos amigos também e daqueles que a gente vê na rua, com quem a gente convive no dia a dia, na vida como estudante, na vida profissional, na vida social, nos ambientes que você frequenta. E é importante perceber que esse momento que a humanidade está vivendo é um momento decisivo, né, na evolução do ser humano. Esse momento do século XXI é um momento que não está acontecendo por acaso. Já tinha sido previsto centenas de anos atrás. Para aqueles que têm uma mente mais aberta, que procuram pesquisar as questões mais importantes da espiritualidade, do sentido da vida humana, sabem que tudo isso foi previsto pelos profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, outros pensadores também fora da área religiosa, muitos escritores, muitas pessoas que procuraram trazer esse conhecimento para a humanidade, que no futuro o mundo ia enfrentar períodos de crise que iam ser importantes para o nosso próprio crescimento como humanidade. Então, se a gente observar a mensagem que o cristianismo traz, a gente vê que Jesus já tinha falado nesse momento, 2000 anos atrás. Existe uma profecia que ele fez, que ficou registrada no capítulo 24, nos versículos 6 e 7 do Evangelho de Mateus, quando os apóstolos perguntam para Jesus quais seriam os sinais da transformação da humanidade no futuro. E ele diz assim: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, e haverá fome, peste e terremotos em muitos lugares. E esses serão os sinais da transformação da humanidade. Então, naquele tempo, Jesus tinha previsto já esse período de crise. Outros profetas, como Daniel, como João no Apocalipse e vários outros também tinham previsto esse momento. Então, tudo isso faz parte de um processo de evolução da humanidade. Se a gente for dar um nome para ele, a gente pode chamar esse processo de protocolo para a regeneração da humanidade. E esse processo acontece em 3 etapas. A primeira etapa é a seleção, depois
a conscientização e depois a transformação da humanidade. Então está acontecendo desde o século XIX, segundo fontes da espiritualidade, vem acontecendo esse processo de seleção dos seres humanos. Então todos aqueles que estão morrendo agora, que estão deixando essa vida e voltando para o nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual, já estão passando por esse processo de avaliação, de seleção das pessoas. Então está sendo definido o critério de que tipo de ser humano vai poder continuar existindo aqui, vivendo na Terra no futuro. Quem vai herdar a Terra? Como Jesus disse num dos seus discursos, os mansos herdarão a Terra. Aqueles com tendência a um comportamento baseado na bondade, na caridade, no respeito ao próximo, no respeito à sua própria vida, na disciplina, no equilíbrio mental, emocional, no comportamento equilibrado. Esses são os que vão herdar a Terra no futuro. Então já está acontecendo esse processo de seleção de quem vai ser excluído da humanidade e quem vai ter o direito de continuar vivendo aqui na Terra. E a segunda etapa é a conscientização. A gente está vivendo essa etapa agora. Então tudo isso que a humanidade vem enfrentando serve para provocar a conscientização das pessoas, de entender qual o verdadeiro sentido da vida, que tipo de comportamento a gente deve ter para ser uma pessoa realmente correta, realmente útil para a sociedade. Como diz o teólogo brasileiro Leonardo Boff, a espiritualidade não se resume em fazer parte de uma religião específica, em cumprir rituais específicos, em frequentar algum templo. A verdadeira espiritualidade é um estado íntimo, um estado de espírito que existe dentro de nós. Significa assumir o compromisso de ter uma vida reta, uma vida sintonizada com as leis universais que comandam o universo todo. Isso é ser espiritualizado, é viver o bem, a caridade, o trabalho com disciplina em benefício de todos. Isso é realmente ser um ser sintonizado com as leis que comandam o universo ao longo da eternidade. Então a gente está na fase de conscientização, de começar a mudar o nosso comportamento, começar a disciplinar a nossa vida, equilibrar a nossa vida para alcançar um nível superior de evolução espiritual. Esse momento não é por acaso, a gente está vivendo esse momento para crescer como ser humano, para evoluir em todos os sentidos. É o momento de evolução da consciência do ser humano, daqueles que realmente vão herdar a Terra no futuro. Então é um processo lento, um processo que dura algumas décadas, vai demorar um período razoável ainda para a humanidade alcançar um nível superior, mas a gente está dando um passo fundamental agora. As pessoas estão sendo levadas a questionar a sua vida e realmente investir na sua própria evolução individual para alcançar um nível mais elevado. Muita gente pode pensar assim, mas se a humanidade vai alcançar um nível superior só daqui a algumas décadas, daqui a 30, 50, 100 anos, o que isso interessa para mim? Até lá eu já morri, eu não vou ter nada a ver com isso. Mas o que é fundamental a gente aprender é que o ser humano não é só esse corpo que a gente tem nesse momento. O corpo é simplesmente um instrumento de trabalho, uma roupa, um uniforme que a gente tem enquanto está vivendo aqui no mundo material. Mas o ser humano é muito mais do que esse organismo físico. A gente é uma alma, é um espírito imortal, eterno, indestrutível. E o nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual. O mundo material que a gente vive é simplesmente uma escola temporária. É uma mistura de escola, hospital e prisão que a gente está, onde a gente está inserido para poder ir educando a nossa alma e investindo na nossa própria evolução espiritual. E da mesma forma que um estudante leva vários anos para alcançar um nível superior, primeiro todo estudante começa pela escola primária,
entra na primeira série, vai passando pela segunda, a terceira, a quarta, depois ele termina o primeiro grau, depois ele começa o colegial, e aí se ele for investir numa carreira profissional com um preparo maior, ele tem um curso universitário, e depois vai fazendo outros cursos, se aperfeiçoando. Da mesma forma, o espírito tem várias existências, a gente vai vivendo, vai encarnando aqui na Terra várias vezes. Então pode não interessar diretamente para nós o futuro da humanidade, mas você esse corpo vai ter morrido nas próximas décadas, mas você vai estar aqui de novo, em novas existências, vai estar encarnando na Terra ao longo de várias existências. Então, se hoje a humanidade está enfrentando esse período difícil, no futuro cada um de nós vai estar de novo aqui num novo corpo, uma nova existência, e a gente vai herdar uma Terra já melhor, muito mais desenvolvida, com um nível de paz, de equilíbrio, de serenidade muito maior, de convivência muito mais equilibrada entre as pessoas que vão herdar a Terra no futuro. Vai ter um nível de saúde, de equilíbrio, de organização social muito mais aperfeiçoado no futuro, e a gente vai estar herdando esse mundo mais aperfeiçoado na nossa próxima existência aqui na Terra. Então, por isso que Jesus dizia que são bem-aventurados aqueles que são mansos, que têm sede de justiça, aqueles que sonham com um mundo muito melhor, com uma sociedade muito mais justa, mais equilibrada, com muito mais amor, mais respeito, mais equilíbrio na vivência da sociedade do que nesse mundo cheio de injustiça e dificuldades onde a gente vive nesse momento atual. Então esse momento de crise vai servir para a humanidade despertar sua consciência e investir na sua evolução para um futuro muito melhor do que essa fase difícil que a gente enfrenta hoje em dia. Então eu vou começar a abordar a questão de várias doutrinas espiritualistas, como cada religião encara a missão do ser humano aqui na Terra e como cada doutrina contribui para a evolução do ser humano em todos os sentidos. Então são 8 sínteses de como cada doutrina encara a missão do ser humano, encara o crescimento individual de cada pessoa em qualquer parte do mundo. Uma das doutrinas que a antropologia chama de doutrinas primais, porque são aquelas doutrinas ancestrais que surgiram no começo da evolução da humanidade, uma das doutrinas é o xamanismo. Doutrinas como o xamanismo, como o totemismo, o animismo são religiões das mais antigas que surgiram já no começo da sociedade humana. Então o xamanismo tem uma visão profunda do sentido da vida humana, e nessas doutrinas mais antigas existem 3 pontos básicos que a gente pode destacar. São a unidade de todas as coisas, o animismo universal e o intercâmbio entre os mundos. Então existe uma visão da unidade. Para os povos mais antigos, nada está isolado no universo, tudo está interligado. Então existe uma unidade entre todas as coisas. Por isso que os povos mais antigos, como por exemplo os índios da Amazônia, têm uma visão muito profunda de respeito por todo o universo. Ele tem respeito pelas plantas, até pelas pedras, pelos animais. O índio, quando vai caçar um animal na floresta, primeiro ele pede permissão, ele pede autorização, ele demonstra um respeito muito grande pela floresta, pelo ambiente onde ele vive. Ele sabe que vai precisar matar um animal, extinguir uma vida para a sua própria sobrevivência, mas ele respeita aquele animal, ele pede permissão para estar extinguindo aquela vida para garantir a sua sobrevivência. Existem povos antigos como os Ainos do Japão, por exemplo,
na religião deles, tudo é considerado dotado de alma, de uma força espiritual, imortal. Eles não matam, não caçam um urso sem demonstrar respeito por aquele animal. Para eles tudo é dotado de alma, até as pedras têm alma. O povo Ainu acha que a própria linguagem, até as próprias palavras, são dotadas de alma. A própria linguagem tem a sua entidade espiritual ligada ao seu discurso, por isso eles levam muito a sério a questão do discurso, da troca de ideias entre as pessoas. Eles valorizam as suas palavras, eles pensam antes de falar. Então existe uma visão de unidade no universo todo. Tudo está unido, tudo está interligado para essas doutrinas mais antigas da humanidade. E existe a noção também do animismo universal. Então eles acreditam que tudo tem a sua alma, tem o seu princípio espiritual. Entre doutrinas como o Shintoísmo do Japão, por exemplo, eles cultuam vários lugares, eles chamam de Shintai esses lugares, porque eles acreditam que são lugares sagrados. Matas, árvores, pedras sagradas, montanhas, lagos, rios. Eles acreditam que depois que as pessoas morrem, elas se encontram, vão se reunindo nesses lugares sagrados, e as almas das pessoas mortas vão se reunindo em lugares que eles consideram mais sagrados, que eles chamam de Shintai. Por isso tem o culto dos ancestrais, existe o culto dos lugares sagrados na doutrina shintoísta. Então tudo para eles é dotado de alma, nada é uma coisa morta, sem vida. Tudo tem o seu princípio espiritual associado e tudo sobrevive à morte do corpo material. E o outro ponto fundamental dessas doutrinas mais antigas é a questão do intercâmbio entre os mundos. Então o xamã é aquele indivíduo dotado dessa capacidade de ser um intermediário entre o mundo material e os mundos espirituais. A palavra xamã vem do termo samã, que é da língua dos nativos da Sibéria, no norte da Ásia. A palavra samã significa aquele que é guiado pelo espírito, aquele que não perdeu a ligação com a natureza. Então o xamã é um indivíduo que é escolhido pelas suas capacidades espirituais para ser o líder espiritual daquela comunidade, e ele passa por um processo difícil de iniciação, onde ele vai despertando poderes, capacidades espirituais, o poder da vidência, o poder da cura, de poder curar, restaurar a saúde das pessoas daquela comunidade. Ele vai desenvolvendo a capacidade da viagem astral, de sair do corpo, viajar pelos mundos espirituais. E o xamã tem um conjunto de instrumentos de trabalho que ele usa no seu trabalho espiritual de cura, de orientação das pessoas. Tem, por exemplo, o chocalho, que ele usa para a limpeza espiritual no corpo das pessoas doentes. Existe o abalone, que é a concha que ele usa para preparar as ervas medicinais, preparar os remédios que vão estar curando aquelas pessoas, daquele povo do qual ele é o líder. Existe o tambor, por exemplo. O tambor é chamado de o cavalo do xamã, porque naquele ritmo da música cerimonial que os xamãs vão tocando no tambor, ele vai tendo a capacidade de sair do corpo e viajar para outras dimensões astrais, entrar em contato com os guias espirituais daquela comunidade, poder entender a causa, às vezes, de uma doença, de uma crise que aquela comunidade está enfrentando, para poder orientar aquele povo e poder guiar aquele povo para aprender a dirigir a sua vida para alcançar um estado de equilíbrio muito maior. Então os xamãs são esses indivíduos que representam as forças do mundo espiritual, que orientam a sua comunidade,
e vão ensinando como as pessoas devem organizar a sua vida de forma equilibrada. Um dos pontos básicos do xamanismo, uma das ideias centrais, é a ideia de que o ser humano é como uma semente. É uma semente que tem como destino crescer e se tornar uma árvore muito grande, muito forte. Então, o ser humano é um ser em desenvolvimento. É uma semente espiritual que tem como missão crescer em todos os sentidos, despertar os poderes que existem ocultos na sua alma para alcançar um nível de existência superior no futuro. E é importante perceber como isso está de acordo também com a mensagem que Jesus trouxe à Terra, quando ele dizia vós sois deuses, vocês têm um potencial ilimitado adormecido dentro da sua alma. Tudo isso que eu faço, um dia vocês vão fazer igual e muito mais ainda do que eu estou fazendo aqui. Então, o ser humano é um ser que possui poderes ilimitados dentro da nossa intimidade da nossa alma. E lembra, por exemplo, como existe um professor de yoga conhecido, foi muito conhecido alguns anos atrás no Brasil, José Hermógenes. Ele tem um livro chamado Mergulho na Paz, onde uma das frases que ele escreve diz assim: eu disse para uma pequena semente que dentro dela existia adormecida uma árvore muito grande, existia um potencial muito grande que ela poderia desenvolver. E aquela pequena semente não acreditou nessa verdade que eu revelei. Então, muitas pessoas não acreditam que tem um potencial ilimitado dentro de si mesmo. Eles veem só a sua própria realidade atual, a realidade social, a realidade profissional na busca do sucesso material na vida. Mas muitas pessoas não se veem como anjos adormecidos ainda. Não se veem como seres espirituais que têm um potencial infinito dentro de si mesmo, que vai sendo desenvolvido ao longo da eternidade. Então, o xamanismo traz para a gente essa verdade fundamental, que cada um de nós é como uma semente pequena ainda nesse momento, mas que tem um futuro muito importante pela frente ao longo de muitas existências na eternidade. Cada um de nós tem uma missão fundamental de despertar esse potencial que a gente tem, de ir crescendo como ser humano em todos os sentidos e evoluindo em todos os sentidos ao longo da nossa vida. Então, essas doutrinas, desde o começo da humanidade, já traziam essas verdades fundamentais e que tudo está interligado no universo, nada está isolado, nada acontece por acaso, de que tudo tem a sua alma, os próprios animais, as plantas têm a sua alma também, tem o seu princípio espiritual, de que existe um outro mundo, a vida não é só isso que a gente conhece aqui na Terra, existem outras dimensões muito mais elevadas, para onde a gente vai voltar quando encerrar a existência aqui no mundo físico. Então, o ser humano é muito mais do que esse ser social que a gente está acostumado a conviver no dia a dia. Existe muito mais em torno da missão do ser humano, em torno da nossa própria essência, do que a maioria das pessoas imagina. O xamanismo é uma dessas doutrinas fundamentais que convida o ser humano a refletir um pouco mais a respeito da sua própria essência, da sua missão aqui na Terra, do seu crescimento como alma eterna e imortal, que é a essência fundamental de cada um de nós. Outra doutrina importante é o judaísmo. A origem do judaísmo vem desde a formação do povo hebreu, a origem do povo hebreu, que mais tarde seria conhecido como povo judeu, vem a partir de Abraão. Foi o primeiro patriarca, aquele que deu origem à raça que hoje, o povo que hoje a gente conhece como o povo judeu.
Isso por volta do ano 1850 a.C., quando Abraão, que era um médium, era um personagem que tinha uma capacidade muito grande de comunicação com o mundo espiritual. Ele recebe uma mensagem, um chamado, que diz que ele tinha como missão dar origem a um novo povo, que no futuro receberia o Messias, que é o enviado dos céus, que traria uma nova era para a humanidade. Então Abraão vivia na cidade de Ur, onde hoje fica o Iraque, e ele recebe essa missão de deixar aquela cidade, que era uma das mais importantes do mundo antigo, e começar a viajar em direção à terra de Canaã, que a gente conhece como Palestina. Então Abraão foi o primeiro que começou a orientar aquelas pessoas que viajaram com ele para dar origem a um novo povo, que ofereceria condições no futuro para que o enviado dos céus, que o Messias, que depois ficou conhecido como Jesus na história do mundo, que traria uma nova era de evolução para a humanidade. Então Abraão foi viajando pelo deserto até a região da Palestina, e ele começou ali o núcleo de um novo povo. Depois vieram os outros profetas, como Moisés, como Daniel, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Davi, e com isso foi se desenvolvendo todo o patrimônio de tradições, de conhecimentos do povo hebreu. O começo do registro da história desse povo foi com Moisés. Moisés nasceu no Egito por volta do ano 1500 a.C., nasceu num contexto ali onde o seu povo já estava sendo escravizado pelo povo egípcio, que era o maior império do mundo naquele tempo. E Moisés teve como missão não só libertar o seu povo, levar o seu povo de volta para a região da Palestina, mas também registrar a história do seu povo. Então Moisés foi o que deu origem a um conjunto de tradições, de conhecimentos que hoje a gente conhece como a Bíblia. Moisés foi escrevendo seus livros, o Gênesis, o Êxodo, os Números, o Levítico e o Deuteronômio, resumindo ali toda a genealogia do povo hebreu, a origem do seu povo, e também a origem da humanidade em geral. E ele vai trabalhando como legislador também, vai definindo as leis que vão orientar aquele povo, vão manter a disciplina, manter a união daquele povo numa vida difícil, uma vida nômade, vivendo numa região de deserto, onde a existência era muito difícil, existia carência de todo tipo de recurso. E Moisés foi essa pessoa forte, essa personalidade forte e marcante desse líder, que manteve o seu povo unido, mesmo em condições tão difíceis, de uma vida no deserto ameaçada pela carência de recursos, também pela luta com outros povos da região que tentavam exterminar o povo hebreu de qualquer forma. E Moisés foi esse legislador e esse historiador que registrou a história do seu povo. E mais tarde outros profetas vieram e vão estabelecendo leis, normas de disciplina, ensinando como o povo hebreu deveria administrar a sua vida. E também registrando profecias como as de Daniel, por exemplo, que vão detalhando como seria a evolução política e espiritual do mundo a partir da sua época. Daniel, por exemplo, tem uma revelação onde ele vai detalhando toda a estrutura política do mundo que ia se desenvolver a partir do momento que ele está vivendo. Então ele vai detalhando ali como várias estruturas políticas vão surgir ao longo do tempo. Os estudiosos hoje, analisando a profecia dele, conseguem identificar que ele vai descrevendo uma sucessão de países que vão surgindo, os impérios da Babilônia, da Assíria,
da Pérsia, depois a dominação da Grécia e Roma, até chegar na época atual, onde povos como a Inglaterra, que construiu o maior império colonial do mundo, como países como os Estados Unidos hoje, que dominam a política e a economia mundial, e tudo isso vai marcando a evolução política da humanidade. É um dos pontos fundamentais da revelação de Daniel. E além disso, existe o caráter didático também da Bíblia. Existem aqueles que registraram normas fundamentais de comportamento, ensinando como as pessoas deveriam organizar suas vidas e disciplinando as suas vidas, como Moisés trouxe os 10 mandamentos, que ensinam como disciplinar a nossa própria vida: não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar os bens do próximo. Ensina as pessoas a ter um respeito a si mesmo, respeito a todos os outros. Como o rei Salomão, que escreveu os provérbios, que ensinam como as pessoas devem ir organizando sua vida. Como Davi, que escreveu os Salmos, que tem um caráter didático, disciplinar, ensinando como as pessoas devem manter a sua fé sempre viva, devem ter um espírito de equilíbrio, de busca pelo conhecimento, de busca pela disciplina ao longo da sua vida. Então eu vou citar um dos trechos que Davi escreve no Salmo 1, onde ele detalha a missão fundamental do ser humano. E nesse salmo, Davi escreve assim: feliz aquele que se alegra na lei do Senhor nosso Deus, e nela medita dia e noite, porque é semelhante a uma árvore plantada à beira de um rio, que no momento oportuno dá frutos, e suas folhas não murcham, nem caem. Então toda a missão fundamental de todo ser humano está resumida nesse versículo. Feliz aquele que assume com alegria, com vontade própria, espontaneamente, esse compromisso de conhecer a lei divina e viver de acordo com ela. Feliz aquele que tem o despertar da consciência, como o próprio o grande psicólogo Carl Jung mais tarde diria. A maior conquista que uma pessoa pode alcançar é o despertar da consciência. Existem 2 padrões de comportamento: o padrão do comportamento normativo e o comportamento factual. O comportamento normativo são as normas teóricas que a gente acredita, que a gente segue, como a gente acha que deveria conduzir a nossa vida. Mas uma pessoa pode ter muito conhecimento, pode ter uma visão lúcida das normas, de como deve administrar a sua vida, mas na vida prática pode ter uma vida totalmente distante daquelas ideias que ela acredita. Pode ter uma vida de indisciplina, de corrupção, de maldade, de violência, uma vida totalmente distante do que seria um comportamento ideal para um ser humano. E o despertar da consciência acontece quando uma pessoa iguala o seu comportamento normativo com o seu comportamento factual, aquele que a gente tem de fato realmente no dia a dia, na convivência com a gente mesmo, com os nossos objetivos na vida, nossos pensamentos, sentimentos, nossas lembranças, nossas experiências pessoais, e na convivência com outras pessoas, na vida social, na vida familiar, na vida conjugal, na vida profissional, na vida social, no contato com outras pessoas, em todos os ambientes onde a gente convive com os outros. Então, como Davi vai descrevendo nesse salmo, a maior felicidade que uma pessoa pode ter, o melhor compromisso que a gente pode ter é esse compromisso espontâneo de assumir essa missão, de viver realmente de acordo com a lei divina, com a lei da justiça, do amor, da caridade, da busca do conhecimento, da busca do crescimento pessoal em todos os sentidos.
E como ele vai dizendo nesse trecho do Salmo 1, porque aquele que assume o compromisso de viver de forma correta, de viver de acordo com a lei fundamental do universo, ele vai se transformando num foco de luz, vai se transformando numa fonte de bênçãos. Ele é como uma árvore forte, saudável, que vive ali à beira de um rio, que é fortificada pela água do rio, que mantém sua saúde, seu equilíbrio físico. E essa árvore vai dando frutos sempre que é necessário, quando chega a época de ter os seus frutos. Então, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que vive com a retidão, que realmente é esclarecida, que realmente procura ter a vida mais correta possível ao longo da sua existência, sempre vai produzindo frutos úteis, frutos positivos para a sociedade. Sempre procura semear em torno de si o que existe de melhor. Sempre procura levar o seu conhecimento, sua experiência espiritual mais útil para outras pessoas. Quando acha alguém que tem interesse em realmente conhecer o sentido da vida, realmente saber como é ser alguém espiritualizado, e uma pessoa realmente integrada na lei universal, sempre vai produzindo essas atitudes, esses frutos que vão enriquecer a vida das outras pessoas, que vão ajudar os outros a crescer também como ser humano, a evoluir em todos os sentidos. Então, como Davi descreve nesse salmo, a maior missão do ser humano é se integrar com a lei universal e preencher sua vida com atitudes positivas e enriquecendo a sua vida e a vida de todos os outros com quem ele convive com atitudes positivas, com conhecimento útil, com exemplos edificantes que vão ajudar as outras pessoas e vão ajudar a sociedade a ir crescendo e se desenvolvendo e alcançando um nível de convivência muito mais harmonioso, mais equilibrado, que é o que a humanidade precisa muito, com urgência, nesse momento de crise que a gente está enfrentando atualmente. Então, como diz Davi nesse salmo, a nossa grande missão é despertar a nossa consciência, é procurar o conhecimento útil das leis espirituais, crescer como ser humano e se tornar cada vez mais útil para o mundo, em todos os momentos onde a gente possa ser útil. E é importante perceber como existe uma correlação entre todas as doutrinas, como elas se completam. Da mesma forma que o xamanismo ensina que a gente é uma semente que deve evoluir e crescer como uma grande árvore ao longo do tempo, da mesma forma que Davi mostra que a missão de todo ser humano é se integrar na lei de Deus, na lei universal, crescer como ser humano, semear o bem o tempo todo em torno de si. Isso lembra o que Jesus diz também em uma das suas parábolas, quando ele dizia assim, que cada um de nós é como um semeador do bem. Então ele diz que a sua missão é semear o que você tem de melhor, levar o bem para toda parte. O campo de trabalho da pessoa espiritualizada é o mundo inteiro, não tem limite. E como ele diz assim, às vezes o semeador lança suas sementes na terra em vários terrenos diferentes. Às vezes você lança 10 sementes num terreno muito bom, muito fértil, e as 10 sementes acabam germinando. Em outro terreno, talvez você joga 10 sementes e só metade, só 5 sementes vão acabar nascendo. Em outro terreno, talvez você semeie e daquelas 10, só 2 sementes acabem nascendo. No outro terreno, talvez só uma semente, só 10% acabe germinando. E existem terrenos secos, estéreis, onde você joga semente e nenhuma delas acaba nascendo. Mas o que importa é semear o tempo todo, o que você tem de melhor, as melhores atitudes, o conhecimento mais avançado, mais útil que você tem, dar um exemplo de retidão, de equilíbrio para as outras pessoas e estar semeando o tempo todo. E cada pessoa como um terreno diferente.
Em alguns você vai semear o conhecimento, semear o exemplo da retidão, da disciplina, do amor, do equilíbrio na sua vida. Com alguns, talvez, tudo que você semear de conhecimento, de exemplo ali, acabe germinando. Outras pessoas, talvez só metade acabe sendo aproveitada. Em outras, talvez só uma parte, só 10%. Em outras pessoas que não têm nenhum interesse pela espiritualidade, por compreender o sentido mais profundo da vida, talvez nada que você semeie ali acabe germinando. Mas o que importa é semear o tempo todo. Essa é a nossa missão. Se vai dar resultado ou não nas mentes, nos corações dos outros que vão ser beneficiados, é responsabilidade de cada um deles. A sua missão como ser humano espiritualizado é servir de exemplo positivo para todos, é levar o seu conhecimento, sua experiência, a sua caridade, o que você tem de melhor para enriquecer a vida de todos. Semear é a missão fundamental. O resultado de cada um vai ser responsabilidade de cada pessoa que for beneficiada pelo seu trabalho, pelas suas atitudes positivas. Então, a gente viu hoje o resultado de tudo isso, a missão que a humanidade está sendo chamada a desempenhar nesse momento, que não é por acaso essa crise que a gente está enfrentando, que um futuro muito mais equilibrado aguarda a humanidade. Essas dificuldades vão ter o seu papel mais tarde. Da mesma forma que uma criança às vezes está doente e leva uma injeção, e às vezes ela tem raiva naquele momento. Aquele médico, a enfermeira que deu a injeção, a criança acha que é uma coisa horrível, que é uma pessoa horrível, muito maldosa, porque causou aquela dor para ela naquele momento. Mas mais tarde ela compreende que aquele tratamento difícil, que doía bastante, foi muito útil para restaurar a sua saúde e manter seu equilíbrio, sua felicidade mais tarde na sua vida. Esse período de crise que a humanidade atravessa hoje é um remédio difícil, que dói para todos no mundo, mas vai ter os seus frutos úteis, importantes mais tarde, forçando a humanidade a desenvolver um padrão de comportamento, de disciplina, de respeito, de equilíbrio muito maior no futuro da humanidade. Daqui a alguns anos, algumas décadas, a gente vai ver quais vão ser os resultados do crescimento da humanidade com essas crises que a gente enfrenta nesse momento. Então, é o nosso tema de hoje, os caminhos espirituais. A gente abordou duas doutrinas importantes para a humanidade, e nos próximos vídeos a gente vai estar detalhando a missão, a mensagem de outras doutrinas, como cada religião contribui para o crescimento da humanidade, levando mensagens fundamentais que ensinam como o ser humano deve crescer e criar um ser novo, uma consciência nova dentro de si mesmo. Então agradeço a todos pela atenção, obrigado por todos pela presença, acompanhando as nossas mensagens. Se foi útil para você esse vídeo, procure compartilhar com outras pessoas, levar essa mensagem adiante. Procure continuar semeando sempre o conhecimento, as atitudes positivas, crescendo como ser humano e ajudando os outros também a crescer na sua vivência aqui na Terra ao longo da sua vida. Obrigado a todos pela atenção. E até o próximo encontro, no nosso próximo vídeo.